Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Flávio e estou aqui com mais um vídeo com vocês. Temos uma novidade, olha só. Sim, agora eu estou aparecendo aqui, então vocês podem me ver e também podem ver a minha tela. No vídeo de hoje vamos aprender a utilizar o ABC do WhatsBash, ou seja, as funções básicas do ABC, que é o Adjustable, Best e Constraint. Vamos lá então. Nos vídeos anteriores nós já aprendemos na realidade como utilizar, mas aqui eu vou mostrar algumas dicas que nós temos quando vamos modelar o nosso modelo dentro do WhatsBash aqui no Excel. Todo modelo é obrigado a ter o Adjustable e as Constraints, ou seja, as variáveis e as restrições. O Best nós teremos nos modelos de otimização, quando você quer maximizar e minimizar. Se você tem um modelo que você somente quer cumprir com as restrições, mas não quer maximizar ou minimizar, você não utiliza o Best. E por fim, você vai e aperta o botão para solucionar. Então vamos lá. Como eu disse, o primeiro passo é o A, que é o Adjustable. Adjustable nada mais é do que as nossas variáveis. Então aqui no menu do Excel, nós temos na parte superior esquerda as opções aqui do Adjustable. Nós temos o A, que é o Adjustable, nós temos Make Adjustable e Remove Adjustable. Ou seja, nós temos aqui as configurações para definir como uma variável como Adjustable, ou seja, definir uma célula como uma variável, ou nós podemos já utilizar aqui direto. Então vamos supor que eu tenho aqui alguns valores e eu quero definir esses valores como nossas variáveis. Então basta selecionar todos, apertar aqui Make Adjustable. Observe que a letra fica azul e pronto, isso aqui é uma variável agora. O WhatsBash vai e pode alterar os valores dessas células a partir desse momento. Ah, mas o 1 aqui não era, marquei errado. Como que eu faço? Eu basta apertar aqui em Remove Adjustable. Observe que se por acaso você tiver texto, então você colocar um texto aqui nessa célula, você não consegue definir ela como Adjustable. Observe que ele dá um erro aqui. Mesmo se você definir, por exemplo, eu vou definir ela aqui como Adjustable, se eu alterar isso daqui para texto depois, ele vai desconsiderar. Então, ele não vai alterar o que está aqui nessa célula. A mesma coisa é válida se por acaso eu apagar. Então, se eu apagar tudo aqui agora, o único valor que ele vai alterar é esse aqui de cima. Por padrão, o Adjustable só assume valores positivos, ou seja, maior do que zero, maior ou igual a zero. Mas em alguns modelos você quer que a sua variável tenha valores negativos, principalmente quando você está trabalhando com temperatura, ou seja, temperatura você aceita valores abaixo de zero. Investimento, quando você considera aqui um valor positivo, você está investindo, você está colocando dinheiro num determinado projeto, e valores negativos quer dizer que você está resgatando esse dinheiro. Em modelos de finanças você pode encontrar isso, e em outros diversos modelos você pode aceitar valores negativos. Mas por padrão você não pode, porque, por exemplo, quando você trabalha com pessoas, alocação de pessoas, e definir se você quer abrir ou não fábricas, nesse tipo de modelos de logística, na maioria deles você não pode aceitar valores negativos. Claro, em alguns casos específicos você vai modelar o seu modelo para ter variáveis negativas. E aí como que você faz? Você tem que definir que uma variável pode ter valores negativos. Como que você faz isso? Vamos supor que eu tenho esse zero e aqui eu vou ter valores que eu aceito que são negativos. O que eu tenho que fazer? Basta vir aqui em Adjustable e selecionar a terceira opção, Make Adjustable and Free. Ou seja, nós estamos definindo essa variável aqui como free. Agora, ela pode ter valores menores do que zero. Então, pode ser menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante. E nós temos outra opção aqui, que é, se por acaso você fez ela como uma free, então você quer definir essa daqui. Ele abre essa janela, você tem que colocar o nome aqui. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, temperatura. E ela refere ao A1, então basta selecionar. Se fosse essa, eu selecionaria aqui, mas no caso é essa mesmo. Então, quando eu clico aqui em adicionar, observe que ele criou aqui WB free temperatura. Ou seja, agora essa variável é free. Se eu quiser tirar, basta vir aqui. Tem a opção de Make Adjustable and Free ou Remove Free. Ou seja, agora eu vou remover ela. Tem aqui ela e basta eu agora deletar, se por acaso você fizer por engano. Então, o Adjustable é isso daqui. No manual, ele dá alguns exemplos do que pode ser as nossas variáveis. A nossa variável, em alguns modelos, pode ser, por exemplo, o número de
da produção, nossa produção. Aqui ele dá o número de produções de televisão. O valor a destinar em propaganda e publicidade. O número de ações que você vai comprar de determinada empresa. Aqui. E por fim, a localização da sua próxima localização da sua empresa, onde você vai abrir um armazém, uma empresa, um centro de distribuição e assim por diante. A nossa variável de decisão deve ser aquilo que nós temos controle. Nós temos controle no que nós vamos investir, nós temos controle do que nós vamos produzir. Mas nós não temos controle da nossa demanda, por exemplo. Nós não temos controle do preço que nós vamos pagar por uma propaganda. Ou seja, eu sei que se eu contratar uma propaganda, eu vou pagar X. Mas eu não posso definir qual é o X que eu vou pagar, considerando que vai ser uma propaganda, um anúncio de uma televisão. Se custa, por exemplo, 100 mil reais, vai ser 100 mil reais, não tem como alterar esse valor. Então, isso não pode ser uma variável de decisão. O risco de uma ação, então, quando a gente tem os nossos modelos de finanças, nós trabalhamos com risco-retorno, o risco é algo que é da ação. A gente não pode definir isso. A gente não pode definir qual é o retorno da ação. O que a gente pode fazer é minimizar, mas não vai ser nossa variável, vai ser minimizar o risco de uma carteira. Vai ser maximizar o retorno de uma carteira. Mas isso não é a nossa variável de decisão. Esse é o nosso objetivo. São coisas diferentes. E a gente não pode ter uma variável que seja uma restrição de construção. Porque, como o nome já diz, é uma restrição. Então, isso vai ser uma restrição, não uma variável. E são essas informações que nós temos aqui em relação às o nosso adjustable, ou seja, as nossas variáveis. O próximo passo são os free, como eu comentei, que nós já fizemos, das nossas variáveis free. Então, aqui está mostrando como que faz, que a gente já fez. Temos o nosso best, ou seja, nosso goal, nosso objetivo, meta, o que você quer alcançar. Quando você tem um modelo de otimização, você normalmente quer maximizar ou minimizar algo. Dentro do What's Best, de qualquer programa de modelagem matemática, você pode otimizar uma coisa de cada vez. Então, você só pode maximizar ou minimizar uma célula de cada vez. Observe que dentro dessa célula, você pode ter uma fórmula. Então, vamos supor que em determinado modelo, eu tenho aqui o zero, eu tenho essas variáveis daqui, vou definir inclusive como variável, eu clico aqui em Adjustable e Make Adjustable, ou basta selecionar tudo e clicar aqui em Make Adjustable, e o nosso objetivo é simplesmente uma soma disso aqui. Então, observe que esse é o nosso objetivo, óbvio que a gente vai ter algumas restrições depois, que levam em consideração as nossas variáveis. Pode ser também o nosso objetivo considerar as variáveis mais algo. Então, eu quero que seja a soma disso vezes 2,35. Inventei aqui um número qualquer agora. Em determinado caso, isso pode ser uma conversão de uma moeda para outra. Pode ser milhares de coisas que você pode ter também no seu modelo. Então, observe aqui, esse daqui pode ser um objetivo. Eu posso, por exemplo, querer maximizar isso. Só que, observe, eu quero maximizar uma célula que leva em consideração as variáveis. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar as restrições agora. Por quê? Porque se eu simplesmente colocar aqui para solucionar, ele vai colocar infinito nessas células. Inclusive, aqui ele apresentou um erro. Ó. Solution status, ou seja, status de solução, unbounded. Ou seja, nós não temos limites, nós não colocamos limite nas nossas variáveis. Nós temos que colocar limites aqui, porque simplesmente ele vai botar infinito, infinito, infinito aqui em tudo. A mesma coisa com minimização. Em minimização, se você não definir valores mínimos, por exemplo, valores mínimos de produção, ele simplesmente vai falar, olha, não faça nada e continue com o valor de zero, que você tenha um objetivo de zero. Na maioria dos modelos vai acontecer isso. Então, sempre se atente a definir tanto os limites superiores, quando é um modelo de maximização, quanto os limites inferiores, quando é um modelo de minimização. E é justamente isso que a gente entra agora. Vamos ver aqui. Nós vimos para maximizar. Para maximizar é extremamente simples. Basta você clicar no que você quer maximizar ou minimizar e apertar minimizar ou maximizar. E se por acaso você marcar sem querer, você pode marcar o seu novo objetivo, que automaticamente já tira o anterior e define esse agora como novo. Então, é bem simples. Mas se por acaso você quiser tirar, maximizar ou minimizar do seu modelo, basta você clicar aqui em Best, marcar a opção None, e se eu quero tirar, por exemplo, desse aqui, basta aqui selecionar esse valor e ele tira, tá? Não tem como errar aqui. Minimizar ou maximizar. Lembrando que nos modelos que você somente quer atingir um objetivo, você não é obrigado, você não utiliza o minimizar e o maximize. E agora nós temos as nossas restrições. As nossas restrições
é extremamente fácil de usar. Observe que nós temos aqui as opções de less than, greater than ou equal to. A primeira opção é menor ou igual, segunda, maior ou igual e a terceira igual. Não tem como errar mais uma vez. Observe que aqui, além do texto, tá, tudo bem, tá em inglês, mas tem a imagem aqui, então a gente consegue ver menor ou igual, maior ou igual e igual. Vamos fazer aqui então nesse modelo que é simples. Observe, eu posso vir aqui, clicar nessa e colocar que esse valor daqui tem que ser menor ou igual. Posso ir um de cada vez, mas eu também posso selecionar tudo e apertar aqui o botão. Olha só, ele coloca em todos já. Então, vamos botar aqui um valor. Eu vou arrastar essa simplesmente para o lado de cá, um pouquinho mais para cá, só para ficar um pouquinho mais longe. E aqui eu coloco os valores que eu quiser. Por exemplo, 4, 3, 6, 8, 10, 5. Agora, nesse modelo de maximização, eu vou conseguir ter uma resposta. Eu vou clicar aqui em solucionar. Então, ele carregou e eu acho que defini como modelo de minimização. Eu vou conferir isso antes de ver aqui, ó. A gente consegue ver dentro do relatório de solução, tem aqui, ó, direção minimizar. Então, eu estava testando aqui, eu coloquei minimizar ao invés de maximizar. Observe que nos modelos de minimização, nós devemos informar o limite inferior. E nos modelos de maximização, nós temos que informar o limite superior. Esse é obrigatório. Lógico que dentro desses modelos nós podemos ter, dentro de maximização, nós também podemos ter um limite inferior, tá? Então, basta vir aqui e clicar como maximização. Agora, vou clicar para solucionar. E agora sim, ele trouxe exatamente os valores que nós temos aqui. Porque como é um modelo de maximização, ele vai buscar sempre ficar nos maiores valores. Não tem sentido ele ficar no zero, se ele pode ter, por exemplo, aqui o valor de 5, 4, 6, 8, 10 e 5, que é justamente o máximo, e ele alcança aqui um objetivo de 89,3. Mas também podemos utilizar aqui as nossas restrições de outras formas. Vamos lá. O jeito mais fácil, adianto, é clicando aqui. Você viu que você pode selecionar vários de uma vez. Então, você pode até selecionar 2 assim, ó, e aí você simplesmente, vamos supor que um é de menor ou igual, outro é maior de igual. Mas se você copiar, ó, e colar, que ele fica. Se você quiser, você também pode escrever esse código daqui. Basta escrever igual WB, abre parênteses, você vai colocar a primeira célula, ponto e vírgula, entre aspas duplas você vai colocar o sinal que você quer, se é de menor ou igual, maior ou igual ou igual, obviamente, como eu disse, entre aspas duplas, aí você fecha aspas duplas, 2 pontos e a segunda célula. Você pode escrever esse código aqui que também vai funcionar do mesmo modo, tá? Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode adiantar. Vamos supor, eu quero que todos esses valores aqui sejam menor ou igual a 5. Qual é o primeiro modo de fazer isso? Rápido até. Basta você clicar que menor ou igual aqui. Só que você tem que colocar em todos, certo? Só que se você colocar em todos, ele vai puxar a célula aqui de baixo. Mas eu quero que todos seriam 5. Talvez o jeito mais fácil seria copiar os 5 e colar aqui em todos. Mas isso não é tão legal, né? Porque você está repetindo o mesmo valor que você usa como base para todos os valores. Então, não tem necessidade de fazer isso daqui. Outro modo que você pode fazer é simplesmente deixar todos aqui associado com os 5 ali de cima. Então, você pode fazer isso daqui, ó. O jeito mais fácil até é você chegar aqui, travar esse C1, apertando o F4. Ele trava aqui com o cifrão antes. E agora, se você arrastar para baixo, ó, até o último aqui, ele está puxando ali do de cima. Eu vou fazer aqui de todos, para vocês conferirem. E ele puxa todos ali de cima. Aqui o trabalho que eu tive, ó, eu vou fazer de novo. Não tem nada, basta clicar aqui, menor ou igual. Eu venho aqui dentro, aperto F4, dou Enter e arrasto para baixo. Então eu fiz isso, tudo está puxando aqui tudo de cima. Só que, por incrível que pareça, tem um jeito até mais fácil de fazer isso. Que é como? Você vem aqui em Constraints e observe, você pode informar o que está do lado esquerdo, o sinal que você quer e o que está do lado direito. E além, onde você vai armazenar essa informação. Vamos lá então. O que está do lado esquerdo é isso aqui. O nosso sinal, menor ou igual. Onde está o nosso lado direito? É esse daqui. E onde eu quero armazenar? Nessa coluna daqui. Fazendo isso, automaticamente ele já fez aqui pra gente exatamente o que a gente tinha feito antes. Nós temos aqui exatamente o que nós tínhamos antes. Algumas informações importantes quando você utiliza isso daqui. Observe, então vamos lá, nós temos alguns casos. Se você colocar somente um valor aqui, você obrigatoriamente só vai salvar essa informação em um local. Se você, por acaso, colocar vários valores
em mais de um, você vai colocar mais valores em pelo menos 2. O que eu quero dizer? Você tem vários valores aqui do lado esquerdo, então você tem que armazenar essa restrição em vários locais, que no caso é esse daqui. Mas você também pode ter o contrário. Então, qual é o contrário? Eu tenho que agora, esse valor de 5 tem que cumprir várias restrições. Então, tem que... Aqui não faz muito sentido, mas esse 5 tem que cumprir essas restrições de menor ou igual desses valores aqui. Aqui não faz sentido, mas imagine no modelo que determinada variável depende de outras coisas. Depende, por exemplo, quantas horas você tem disponíveis de homem-trabalho, quantas máquinas você tem disponível, o espaço físico que você tem. Então, considere que cada uma dessas restrições aqui é um tipo de restrição que outra variável precisa para produzir algo. Então, a gente tem exatamente o contrário do que nós temos aqui em cima. Como que a gente faz? É a mesma coisa. A gente basta vir em constraints, só que a diferença é que o lado esquerdo agora é somente uma variável. E nós temos vários lados direito, que é isso daqui. E nós vamos armazenar em vários locais. Então, basta dar aqui OK e ele já faz aqui pra gente. Então, a gente pode até conferir que agora, ó, ele está certinho. Então, lembrando, quando nós temos mais de um item, nós temos também que o story in vai ser mais de um, certo? Mas não necessariamente os dois aqui serão uma lista, que foi o nosso caso aqui. Nós temos nesse primeiro caso uma lista do lado esquerdo, nós temos uma lista onde nós armazenamos, mas nós temos o lado direito somente como um valor. Aqui é o contrário, nós temos o lado esquerdo como um valor, nós temos uma lista de onde nós armazenamos as restrições e nós temos também uma lista de onde nós temos o lado direito. Isso daqui é um pouco avançado e você provavelmente nem vai usar porque às vezes é mais fácil simplesmente clicando aqui em cima. A gente também tem essa opção aqui embaixo, que a gente não vai ver por enquanto. Aqui no manual ele comenta mais, inclusive eu vou abrir aqui para vocês conseguirem ver, que são o semi-definite positive, que nós utilizamos quando nós temos uma matriz de covariância. Isso a gente utiliza muito em finanças, mas a gente não vai ver isso agora. E lembra que eu falei agora há pouco das listas e tal? É justamente o que nós temos aqui. Então, que ele está explicando isso. Aqui ele dá um exemplo de como nós podemos utilizar as restrições. Então, você viu que ele colocou uma fórmula aqui. Mas você também pode escrever aqui, ó. Então, o 5 tem que ser menor ou igual do que 6. Mas eu posso colocar aqui 6 menos 3. Eu posso fazer isso. Que ele vai considerar esse 6 menos 3, tá? Não é muito ideal você fazer desse jeito aqui, mas é algo que você pode fazer, tá bom? Se você precisa fazer um teste rápido e você não quer alterar esse valor, você pode fazer isso. O WhatsBash vai funcionar sem problema. E aí, como vocês podem ter observado, a gente tem algumas coisas diferentes aqui nas nossas restrições. Quais são? Observe que nós temos sinal de menor igual, maior igual e sinal de igual. Quando o lado esquerdo está igual ao lado direito, além de mostrar o ícone aqui do sinal, ele vai colocar um sinal de igual na frente. Se ele está cumprindo a restrição e não está no limite, então, por exemplo, 4 é menor do que 5, ele não mostra o sinal de igual antes. E se por acaso essa restrição não estiver sendo cumprida, ele apresenta o not na frente, ou seja, o 6 não é menor ou igual a 5, que é o que nós temos aqui, ó. Quando é satisfeito, ele apresenta o sinal de igual na frente. Quando é satisfeito está no limite, né? Ele apresenta o sinal de igual na frente. Quando é simplesmente satisfeito, mas ele está com uma folga, ele só vai mostrar a própria restrição. E quando não é satisfeito, ele vai mostrar o not na frente. Como eu disse antes, nós temos que definir os nossos limites nos modelos. Foi o erro que nós vimos no início, que a gente não definiu o valor máximo no modelo de maximização, ou seja, quanto recurso que você tem para utilizar no modelo de maximização, ele simplesmente vai falar, produz o máximo possível, produz infinito. E o mesmo problema você pode ter nos modelos de minimização. Se você não definir o mínimo de produção e você quer minimizar custo, ele vai falar simplesmente, não produz, que assim você não tem custo. Então você tem que tomar cuidado com isso. Além disso, a gente pode definir a convexidade da nossa função. Dentro aqui das constraints, eu não tinha mostrado, mas a gente tem aqui essas 3 opções para indicar a concavidade, se é uma função côncava ou convexa. Mas a gente não vai ver isso aqui porque isso é principalmente nos modelos não lineares e várias funções o próprio WhatsBash já consegue identificar como que é o seu modelo. Então não se preocupe com isso agora no início.
E como vocês viram, depois que a gente soluciona o modelo, ele traz aqui um relatório de otimização. Então, o mais importante que você tem que ver é o Solution Status, que no caso ele encontrou um ótimo global aqui. Ele dá outras informações, quanto tempo demorou, quantas interações ele fez, quantas variáveis, restrições, tudo mais, ele dá aqui. E no manual, ele apresenta e explica ponto a ponto do que tem aqui. Muito do que a gente vai ver aqui no WhatsBash, a gente já viu lá no manual do Lingo. Então, eu vou deixar o link do vídeo que a gente viu lá, associado aqui com que se você tiver dúvida de um item específico, você consegue ver o que significa. Bom, no próximo vídeo nós vamos ver os comandos adicionais. A gente vai ver por cima, porque, como eu disse, muito do que está aqui, praticamente tudo, na realidade, nós já vimos lá no manual do Lingo. Mas a gente vai ver algumas particularidades do WhatsBash. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais. Tchau, tchau.